É, ele que botou esse fundo aí. É, João Antônio, Tá pessoal, na... tem gente que tá perto de Deus, né? Como se Deus estivesse só lá em cima, né? Uhum. Não, mas é bom. O monte é bom também. É, Bom dia, irmã. Bom dia, minha querida. Como tá você? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Que bom. Tô bem também. É, Tão bom te então, ver ativa, comunicativa, feliz, amém, amém. Você também. né? Tá passeando, né? Débora tá em Minas. Então, Ah, que bom. Eu tenho uma irmã que mora aí. ah, que coisa Mora, boa. né? Ela mora aí, Eu ela tá vou. até muito doente. Teve derrame. Hum, sim, difícil, né? É muito difícil. Você é mineira também, Débora? Não, minha cidade é perto daqui, é 100 quilômetros, mas eu sou baiana. Ah, Eu sempre gosto de perto da divisa. farinha. Gosta de farinha, né? Ai, ai. Você nasceu em que cidade Tá na aqui? de Guanabi. Ah, Guanambi é conhecida. É a terra de Nilo É, Coelho, né? Tem, o pessoal fala que aquele político foi governador da Bahia. É isso? isso. Hoje ele é prefeito lá de Guanabi também. É uma pessoa muito conhecida por aqui. É dono da Eu TV Aratu, não né? tô- É, diz que ele era dono, a família era dona da TV Aratu aqui, que é afiliada do SBT. eu sei que ele não foi um bom governador. Eu não votei nele, não, mas eu espero que ele faça um bom governo em Guanabi, assim. Guanabi é uma Com boa cidade certeza. para morar. E uma cidade expressiva, né, no cenário. Muito conhecida. Sim, É uma é cidade assim, boa a cidade. em relação às outras cidades aqui da Bahia, é de média para grande, né? É, sim, uma cidade bem É, desenvolvida. Cada dia que isso. passa, tá Tem melhor tem uma ainda. estrutura boa. Você vê, tem cidades aqui que eu acredito que não tinha nem condição de ser emancipada, né? Que a gente não produz nada, não cria nada. Aí o camarada monta aquela cidade ali, aí que uma cidade tem que ter o quê? Uma prefeitura, né? Aí cria aquelas coisas ali, Uhum, uma escola, pronto. Aí você vê, não tem receita. Aí fica na mão do governo federal, do governo estadual, né? Aí enfrenta verdade. problemas, é. Não é bom, muitas vezes não é bom para a população, né? Não dá uma assistência, às vezes não tem uma assistência médica, né? Adequada, tem que vir aqui para É, Salvador. Guanabi Mas, já tem muitas especialidades já de é, saúde, sabe? De sim, comércio. Muito bom. Faculdade, tem faculdade de é, medicina. é. É como eu te falei, ela é uma exceção. Ela está entre as cidades É, médias, é bem estruturada. Mas tem isso. algumas aí É que a boa gente para vê aí que não tem nada, né? Não produz, não se destaca em área nenhuma. saúde, Mas é isso. pequenininha. Temos uma Chegou mais que visita. O Temos. William, ruim. Bem-vindo. Seja bem-vindo. bom dia, meu irmão Bom William. dia, Como é que bom, vai, meu querido? Tudo bem? tudo em paz. Obrigado aí. Oi, Como é que Will. você... Oi, Débora, tudo Vocês bom? estão. Bom dia, tô Tudo bem, ouvindo. Will? Como tá você? Fátima. Oi, Ótimo. Deb, bom dia. Oi, Fá. Você tá tão Bom dia, linda, irmão. amiga. Estou com cara de quem dormiu 2 horas da manhã e acordou há pouco, Tá Ah, não. amassado. mas tá bem. Tá com visual Tá de legal. passando bem, tá de passando bem. Daqui a pouco eu vou ter que mudar de ambiente, porque tá todo mundo dormindo e não é todo Ah, lugar que pega bem o sinal aqui. Aí, sim. quando, quando as crianças começarem a acordar, vai ser uma Uma festa na festa. casa. É, bota elas para participarem também. É, só tem nós, Já né? são, Já são é, 8h30, já se passaram 5 minutos. Os irmãos hoje. Essa semana aqui foi estão agitada, que dormindo.
aqui perto da gente teve uma agência da Caixa Econômica que foi atacada. Eram umas 3 e pouca da madrugada, nós até acordamos que daqui deu pra ouvir. Explodiram e um monte de tiro. Aí foi agitado. Aí a gente não conseguiu nem dormir Sim, direito. Isso foi de anteontem para ontem, no caso da sexta-feira de madrugada, né? Sexta passada. Tá um perigo. difícil, né? Foi um bando aqui assaltaram, explodiram, aí acordou todo mundo. Mas Deus. Jorge, Meu Bom irmão dia. Jorge. Bom dia, Ô, meu irmão. querido irmão, que felicidade, meu irmão Jorge. É, E aí, como é que tá aí? Como é que tá a saúde? Como é que tá essa força? tá, tá tudo bem já. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. A ele aí, Débora. Nós estávamos aqui sentindo sua falta semana passada, mas louvando a Deus porque Deus agiu na é, sua vida. Nosso músico, né? Nosso Levita. levita. Se arranha, né? Dá umas arranhas. Amém. isso. Que bom que tá bem, né, Jorge? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Mas se foi confirmado o que foi, eu não cheguei a ver assim se foi Covid ou se não foi. Foi Covid. Hum, Aquele testezinho, aquele teste do cotonete. É uma luta. Né? uhum. O cara fala, vai incomodar um pouquinho, mas na hora que Tem se alastrado muito esses dias. Aqui mesmo no bairro, aqui, muitas pessoas estão contraindo. Muitas mesmo, aqui próximo. Mas continuar na É, a fé, né? gente Orando a Deus para que Deus venha debelar essa situação aí. Amém. Minha cidade está fechada, está toda fechada. Comércio, O tudo, né? o povo está se cuidando, está com medo. Depois que morreram assim umas 7 pessoas, o povo ficou com medo Isso. e está realmente se cuidando. Se manter vivo, é isso aí, né? Colocar nas mãos de Deus, se cuidar, né? Isso, Muitas interrogações em relação a esse vírus aí. Tem os países que têm uma medicina mais avançada que a nossa aí, não tem uma definição de cura, uma certeza, né? isso. Colocar na mão de O Deus, melhor se tratamento cuidar, né? é se cuidar mesmo. É. Lá no hospital, Temos só Débora, nós 4. lá no Oi? hospital, tá tendo aula de Covid? Lá no seu trabalho? Tem sim. No Roberto, Lá tem uma. no Edgar, né? Edgar Santos? Isso, na Edgar Santos. Tem a aula, o tratamento de Covid ambulatorial, tem o tratamento lá de enfermaria. Tem sim. UTI só para eles. Não é fácil, não. Na minha cidade morreu um menino de 15 anos antes de ontem, de Covid. Ele ia fazer um transplante renal, mas quando ele conseguiu ir para o hospital para fazer o transplante, ele pegou Covid, aí morreu. Dureza, né? Triste. 15 anos. Você vê que logo no início, né? Essa turma aí estava fora do grupo de risco, né? Mas a situação está mudando a cada dia e surpreendendo, infelizmente, de uma forma mais negativa, né? Uhum, Todos têm que se cuidar. verdade. Já são 8h40. Cadê Passar. essas pessoas? E aí, vamos conversar? Ou vai aguardar? Eu acho que nós devemos ver. Deixa eu ver aqui. Rosália está chegando? Não, é isso que eu estou falando para você. Ela não chegou ainda. Vou ver se alguém colocou alguma coisa aqui no grupo, né? Que a Eliane Chegou disse mais alguém. É Eliana. E Eliana. Rosália aí também. Rosália. Pronto. Isso, Eliane não vai participar. Que a Eliane disse que hoje não ia ter como. Nossa irmã Eliane. Bom dia. Oi, Eliana.
dia, Bom minha dia, xará. Bom Charada. Olha, dia, Raimundo. Bom dia. Bom Como vão dia. vocês? tudo bem, minha Bem, querida? graças a Deus. E Tudo, você? graças a Deus. Eu também. Também, graças a Deus. E os outros irmãos, bom dia. Bom Bom dia. dia, Bom dia. Fátima, como é Rosália. que vai, Bom Fátima? Oi, bom dia. dia, graça e paz. Bom dia para Amém, todos. amém. Bom dia. Estava tentando entrar aqui. Que bom. Bom, Minha irmã Rosália, bom dia, graça e paz. queridos. Bom dia, irmão Bom dia. Raimundo. Bom dia a Bom todos. Como é dia. que Bom vamos? dia. Bem? Estamos bem, Tudo bem, William? graças a Tudo Deus. bem? Tudo bem. Jorge? A Ficou Jorge, curado, Jorge? é, Jorge, que bom. Jorge, nosso irmão Jorge é restaurado, para a glória de Deus. Amém, amém. Professora Débora, Oi, tudo bom? tudo bem, Oi, professora Fátima. Rosália? Oi, Fátima. Oi, Eliana. Tudo Oi, bem? Oi, Rosália. Tudo bem? bom dia. Tem um, Bom dia a todos. tem um cachorrinho ali também, ali, a gente não falou com ele, Rosália. Ah, sim, o cachorrinho. Esse cachorrinho é É famoso. de Samuel. É. Oi, Adriana. Tudo bom, querida? Oi, meus irmãos, bom dia. Estou aqui dando outro Bom nome. dia. Gostei do cachorrinho aí. Bom dia, paz e graça a todos, a paz do Vai, minha Senhor. irmã. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu acho que podemos começar, né? Já são 8h40, vamos orar. Eu vou pedir nossa irmã Eliana, viu, irmã Eliana, para orar a gente? Tá E bom. depois, Jorge, se puder trazer um louvor, a gente canta, viu? Então, vamos orar primeiro. Tá certo. Pode começar? Pode sim. Querido Deus e Pai, a Ti nós louvamos, nós bendizemos, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos para aprender a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoe todos os irmãos que aqui já se encontram, aqueles que ainda estarão conosco e aqueles que, por algum motivo, não vão poder estar, Senhor, neste grupo, nesta reunião. Que o Senhor possa visitá-los, abençoá-los, cuidar deles nas suas mais variadas situações. Toma conta de cada um de nós, nesta hora, neste momento, e que Teu Espírito Santo fale em nossa mente, fale em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Com você, Jorge. Nosso louvor agora. Senhor, meu Deus, eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar na tua criação. Então minha alma canta de Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma quão grande és tu, quão grande és tu. Ao caminhar por matas de floresta, tu vais dar todas as casas, vale e caminha, tudo bem, o teu poder sem par. Então minha canta de Senhor, quão grande, quão
és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, então hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Amém. Amém. Um dos hinos mais lindos que existe, na minha opinião, né? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Eu gostaria que os irmãos todos pudessem participar, viu? Não ficassem tímidos, pudessem colocar a opinião de vocês e ficassem à vontade também para ler o texto bíblico. Como a gente só falta 2 tópicos, eu acredito que a gente termina hoje, né? A gente está fazendo um estudo sobre liberdade religiosa, que é um dos capítulos da Convenção Batista Brasileira. E nós estamos no ponto 6º. Vamos começar o ponto 6º, que fala assim: é dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo, né? Então, o que os irmãos entendem sobre isso? Na verdade, Débora, aqui é dever do Estado garantir o pleno gozo e a liberdade religiosa, que diz que todas as religiões ela tem que ter liberdade, não deve ser cerceada, seja ela qual for, né? Não deve privar isso de que chegue até as pessoas, né? De cultuar o seu Deus, a sua fé. É isso, como todo país democrata, né? É bem diferente de alguns países comunistas, né? Que eles cerceiam, né? Se vota só para a figura do ditador, né? E nós glorificamos a Deus por isso, né? Temos essa liberdade, né? E o Estado garante, né? Exatamente. Quando nós pregamos o reino de Deus, nós temos que fazer isso, inclusive, com respeito àquilo que a pessoa que a gente está fazendo, né? A pessoa que a gente está levando o reino de Deus pode acreditar em outra coisa, e nós devemos ter o respeito em entender a crença daquela pessoa, né? E mesmo assim anunciar aquilo que nós cremos, mas em relação ao Estado, ele não traz nenhum privilégio de uma religião em relação à outra. Tem um texto bíblico para essa, nós inclusive já estudamos ele, mas traz ele novamente, que está em Atos 19, no versículo 34 ao 41. Deixa eu ver aqui, eu gostaria que o irmão Jorge lesse. Jorge já cantou, mas eu gostaria... Antes de Jorge falar, eu queria fazer um comentário. Nós precisamos, realmente, a Constituição coloca isso. Em relação a nós, os cristãos, nós temos observado que o cerco tem se fechado contra nós. Nós precisamos estar olhando com clareza, não é? Eu me lembro que o pastor Valdo contou um dia, num sermão dele, que ele foi proibido de entrar num hospital com a Bíblia, não é? Então, ele teve que deixar na portaria a Bíblia para visitar alguém lá no hospital. Isso
é um acontecimento, mas existem outros. Hoje, por exemplo, para fazer um trabalho na praça, eu nem sei se é possível mais, que antes tinha que pedir autorização. Antigamente não era assim, não é? Nós sabemos que em outros países existe uma política, uma posição, vamos dizer assim, não é política no sentido, mas uma posição que, em vista de não podermos falar de Jesus por conta de ser um país que todos possam professar, e é claro, tem que ser, todos professam aquilo que a sua mente, que a sua consciência acha que é correto. Nós temos que respeitar a liberdade do outro. Esse é um ponto importante na democracia, né? Mas nós vemos que na prática, o cerco está se fechando. Sim, verdade. Para nós, os cristãos, no mundo inteiro. E no Brasil também, embora seja, eu acho que o maior país cristão do mundo, né? Dito cristão, porque quando nós vamos ver o real cristianismo, envolve todos os grupos religiosos que, de alguma forma, citam o nome de Jesus, citam de alguma forma. Então, espiritismo e outros grupos que eles colocam também dentro do grupo do cristianismo, né? Então, eu estou falando isso para que os irmãos entendam que nós não vivemos numa situação completamente, embora a Constituição nos dê esse direito, nós sabemos que existem as questões particulares, as políticas, a visão hoje, não é, da ideologia da esquerda progressista, não é, que nos conduz, quer dizer, conduz o cristianismo para um grupo assim, que não é muito apropriado, para essa ideologia, né? É isso. Vivemos em tempos eu gostaria difíceis. só de fazer uma pergunta, né, com esse comentário da irmã Rosália, por conta, né, que na Constituição fala, né, sobre essa questão da equidade, né, a todos, diante da lei e tal. E o nosso Estado é laico, democracia, coisa e tal. Só que a gente vê que, na realidade, não é isso, como a irmã Rosália falou, né, que existe a perseguição para aqueles que têm Jesus como Salvador, né, essa questão espiritual também, mas é real. Aí eu gostaria de entender o seguinte, que muitos cristãos evangélicos se envolvem na política, e ali eles tentam, tipo, que defender, né, o evangelho. Mas essa defesa dentro da política, ela tem sido, tipo assim, feita da maneira correta, porque tem gente que fala que o evangelho tem que ser vivido, não para se defender, de alguém para defender o evangelho. Mas se tem alguma norma, alguma, né, emenda, uma lei complementar que venha ferir os nossos princípios, não tem que ser defendido diante da ética bíblica, ética cristã. Como a gente vê isso como cristão, né? Porque hoje em dia tem muitos evangélicos, muitos cristãos na política. Só que, de certa forma, muitos trazem a vergonha, né, para o reino. Porque se corrompem, se envolvem ali com questões que não era para... Então, assim, a gente como cristão, para não estar... tipo, se escandalizando em certos assuntos, a gente se expor até em redes sociais com assuntos como esse, né? O melhor, quando fala assim, viver o evangelho, se viver o evangelho é você viver dentro, né, no seu interior, você
se tornar, se olhar, como a gente estudou em 2 Crônicas 7:14, que a gente, como povo de Deus, né, tem que buscar, se humilhar, orar, mas a partir do momento que a gente tem esse olhar, esse humilhar, esse orar, buscar a face, como melhor a gente se portar diante de tanta imposição, de tantas retaliações, né? Quem tem mais o conhecimento? Será que é melhor se defender? Será que é melhor ficar calado? Eu fico um pouco assim, com essa dúvida. Adriana, eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que nós já estudamos, inclusive aqui, né? Primeiramente, o cristão, ele tem que ser irrepreensível em toda a sua forma de viver, né? Seja na política, seja no trabalho que não é na política, seja na família, ou seja, por isso que fala assim, sede imitadores de Cristo e sejam irrepreensíveis em toda maneira de viver. Por quê? Porque nós não vamos dar brecha para acusações comportamentais que vão contra o que nós mesmos testemunhamos, não é isso? E também nós vimos que deve estar sujeito às autoridades, desde que elas não vão contra o que a palavra de Deus diz. Como Daniel lá, lembra na época do rei Nabucodonosor? Ele sabia que ele defendeu a sua fé, né? Ele defendeu a sua fé, ele não ficou exatamente, calado. Ele defendeu, exatamente, ele defendeu com a sua postura, porque foi estabelecido uma ordem e ele sabia que essa ordem era contra a moral espiritual que ele tinha, que era de adorar apenas a Deus. Então, ele não ficou falando nada contra Nabucodonosor, ele tinha uma vida irrepreensível. Daniel é um bom exemplo, né, para essa sua pergunta. Ele tinha uma vida irrepreensível, ele seguia as leis do governo do Nabucodonosor, mas quando teve algo que foi contra aquilo que era maior do que a autoridade de Nabucodonosor, ele não se curvou, ele defendeu de alguma forma. No caso dele, foi na postura, ele não se prostrou. No nosso caso, pode ser defendendo a nossa opinião, no sentido de, olha, isso aqui à luz da Bíblia não é compatível. Nós vamos seguir, como Josué falou também, nós vimos também no estudo, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, né? E nós sabemos que viver o Evangelho é viver uma vida difícil aqui, porque nós vamos contra um sistema errado que o mundo tem, que é um mundo que já existe maligno, que é um mundo de destruição, de morte, de roubo, de mentira. Então, não é fácil, por isso que nós temos que estar firmados na luz da palavra e devemos viver, porque dessa forma nós vamos testemunhar. Quando nós verdadeiramente vivemos, nós vamos testemunhar. E isso não é só na política. No nosso ambiente de trabalho também vai ter acusação, vai ter crítica, vai ter gente que se levanta contra. Eu vivo isso muitas vezes, mas eu sei naquilo que eu acredito e eu me posiciono sem ofender. Eu falo, ó, você vive desse jeito e eu vivo desse jeito. A minha posição não vai mudar porque eu creio em algo maior que me direciona a viver desse jeito, né? Eu espero ter respondido. Outros irmãos podem falar também. Sim, ficou claro, mas a questão é só porque a gente tem visto, né, pessoas evangélicas, cristãs evangélicas, com discursos assim de defesa mesmo, levantando a bandeira, aquela questão, e isso provoca, né, a ira de muita gente. Então é isso que eu perguntei, assim, como seria melhor essas pessoas que têm uma referência, que já têm uma fama, que seja, né, eles estão assim batendo de frente com isso. Então nós, pra gente, que a gente é assim, que está atrás da cortina, é uma coisa, mas as pessoas que já estão lá dentro, porque você se sujeitar às autoridades é uma coisa, né? Você está compartilhando ali com o erro
e você ali não vai aplicar na sua vida. Eu entendi que Daniel, o exemplo de Daniel é isso, você não vai trazer isso para o seu caráter, para a sua vida, né? Mas assim, lá dentro, você está convivendo com aquilo ali. Aí quando você sai daquele ambiente, né, que é pesado, como você trazer isso aqui na sua vida pessoal, nas redes sociais, que eu tô vendo isso muito nas redes sociais, as pessoas brigando sobre religião, só que não é religiões, é sobre o cristianismo. Cada uma tem defendido o cristianismo de uma forma, e tá uma bagunça isso, entendeu? Adriana. Oi. Eu penso assim, que aí depende de cada pessoa, como ela vai se posicionar diante dessas questões. Porque quando a gente observa tudo que a gente vem aprendendo, as próprias cartas de Paulo, o que foi que elas fizeram? Ele foi falando, apesar de chegar, de se apresentar e de demonstrar a característica que cada uma igreja tinha, mas foi para corrigir, né? Então era um pensamento assim, por exemplo, eu sou cristão evangélico, eu decido ir à política, mas cadê o meu pensamento, cadê o aprendizado que eu tive para poder aplicar diante de tudo isso, de uma situação? Será que não seria realmente necessário eu falar alguma coisa ou eu me expor daquela forma? Então é uma coisa muito do eu, né? Do eu. E se realmente a pessoa tem capacidade, né? Porque não quer dizer que, por exemplo, se está lá na política ou está naquele meio, que ela tenha a capacidade ou tenha a estrutura para poder falar ou defender segundo o evangelho de uma forma que não fosse ferir tudo isso, né? Quer dizer, como eu penso, né? Porque não é à toa que as cartas foram escritas, né? As cartas foram escritas para as igrejas, né? Para corrigir, né? Eu lembro que tem uma que o apóstolo fala, divisão, que está tendo uma divisão entre vocês. Era divisão de eu aquilo, eu sou de Paulo, eu sou de... Então, você vê que já era um problema, né? Imagine hoje, né? Com pessoas defendendo o seu próprio interesse, sua própria forma de pensar, né? Adriana, tem uma outra questão também, que é a própria vida de Jesus, porque ele teve que lidar com um sistema político na época dele, né? E muitos se levantaram contra, e ele teve que defender o evangelho de Deus, né? Ele veio pregando o evangelho de Deus e ele defendeu, mas ele fez isso como? Ele não entrou em contendas com os fariseus, ele não entrou em contendas com o sistema do mundo, ele simplesmente seguiu fazendo aquilo que ele estava proposto a fazer, né? Ele seguiu cumprindo a missão, ele não se importou muito com as ideologias que se levantavam contra, que não reconheciam ele como o verdadeiro Deus, né, da profecia que viria para os judeus e para o mundo, mas ele seguiu ali, não perdendo tempo com contendas. Então, eu acho que ficar em contendas por conta de qualquer coisa não é sábio, né? Então, eu não vou perder tempo, né, defendendo a fé que eu tenho em rede social, ou até mesmo na vida real, digamos assim, né, na vida que não é virtual, brigando com alguém por conta de algo. Eu preciso gastar esse tempo da melhor forma possível, que é levando o reino. Você só está querendo defender uma ideologia, nós não vamos chegar num consenso, porque eu acredito numa coisa, você em outra. Né? Mas se tem alguém que quer ouvir a palavra que pode transformar, aí sim eu vou gastar tempo com essa pessoa, porque é diferente. Mas enquanto está só batendo boca por ideologia, para mim não faz sentido. Entendeu? Eu acho que não é muito sábio. A melhor forma é essa linha aí. Eu também vejo dessa forma, mas o que eu vejo que é difícil para a gente, como um cristão evangélico, é que as pessoas generalizam essa representação, que é uma vergonha, né, que muitos se utilizam do evangelho para, tipo assim, defender as suas ideologias, o que você acha, como até o irmão Jorge falou, porque cada grupo, cada
igreja ali tem os seus valores, né? Mesmo crendo, mesmo buscando a Bíblia, mas acaba colocando doutrinas de homens. E nisso aí, as pessoas que não conhecem assim a Bíblia, generalizam isso para o povo de Deus, né? Então isso é uma vergonha para a gente. Eu fico triste porque fala assim, é a bancada evangélica, eles que falaram isso, eles que estão, entendeu? Isso que é, porque se todos tivessem essa visão que você acabou de falar, que é essa que eu creio, que é essa que eu vivo também, né? Que a gente não deve estar perdendo tempo falando que a gente acha se está certo ou está errado nesses ativismos, esses grupos, né, de movimentos sociais. Eu não gosto, porque o que eu quero falar é que eu não gosto dessas coisas, né, de estar discutindo, brigando em redes sociais, mostrando que não gostou, acusando as pessoas, entendeu? É sobre isso aí, mas obrigada. Bom dia, paz. Eu cheguei um pouco atrasada, que ontem eu fui dormir muito tarde com o grupo de oração da noite, dormi mais de meia-noite. Então, desculpe. Um grande exemplo está com a minha família. Antes, eu contestava algumas coisas com ela, já há uns anos atrás. Mas hoje, eu não discuto mais, eu não debato mais. O que é que eu estou fazendo? De joelhos, orando, para que o Espírito Santo de Deus mostre para todos eles, do menor à mais velha, de 85 anos. Então, eu também sou dessa posição de não discutir, porque só vai gerar polêmica, e vamos orar por essas pessoas que estão aí com as falsas doutrinas. E pronto. Eu também. Eu gostaria de dizer o seguinte. Diga, Fátima. Eu passei um momento também lá no Tio de Mateus, logo na pandemia de 2020, né? Então, eu estava evangelizando, eu não deixei de evangelizar, não, até hoje. Já saio de casa evangelizando. Quando eu saio, boto minha sacola nas costas e já saio evangelizando. Então, aí uma mulher estava com a blusa da Igreja Católica. A senhora está proibida de fazer esse trabalho aqui, de dar esses papéis. Eu disse, não, minha filha, quem foi que me proibiu aqui? Se você não quiser receber, você não recebe. Continuei dando meus papéis às pessoas e disse a ela, só se alguém chegar aqui do hospital e disser que eu não posso. Mas a senhora? Quem é a senhora? Aí só que chamou, lá dentro chamou ela, não deu mais para conversar. Só que eu disse a ela e continuei evangelizando. Ela olhou, botou o dedo na minha cara. Por causa disso. Eu estava proibida de evangelizar ali, porque estava na pandemia. Eu digo, essa palavra aqui pode salvar qualquer um desses que estão aqui. Aí ela foi chamada, aí acabou o problema. E terminei evangelizando. Já passei por um bocado de momento difícil, de carro, no Campo Grande aí também, várias vezes. Mas fazer o quê? Se a gente sofrer algum atentado, alguma coisa pelo amor de Cristo, pela palavra, a gente nós seremos bem-vindos, foi por boa causa. Amém. O pastor Epimo quer fazer uma colocação aí também, né? É o seguinte, eu acho que o problema maior dessas polêmicas não é nem o erro, é o poder de dividir. E não é só em grupo social, é na família, divide mesmo. Então, esse poder de dividir, o erro já é um estrago, né? Se é errado, se é certo. Agora, o perigo é o poder de dividir irmãos, cônjuges, irmãos que trabalharam juntos, um não fala mais com o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para expor a verdade com amor. Com amor. Eu acho que, por exemplo, nunca houve necessidade de tanto preparo bíblico para a gente poder falar a verdade. Porque a gente combate o erro não é apontando para o erro, é com mais verdade. Quanto mais verdade, aí a verdade dissipa o erro. Então, a gente tem que se limitar à verdade. Um outro problema que eu vejo é que a gente não tem paciência com quem pensa diferente da gente. Não tem paciência.
A gente quer impor a nossa vontade. A professora Cleonaide, ela disse, a gente tem que lembrar que a gente não pode controlar a opinião dos outros. Deus nos fez assim, e às vezes ele respeita mais as pessoas do que nós. Jesus nunca colocou ninguém no canto da parede e disse, agora que você tem que se decidir. Não, Jesus apelava, insistia, mas, né? Quereis vir a mim para terdes vida, tal. Ele, né? Aí Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Se tu tens as palavras da vida, quer dizer, Jesus, ele não queria controlar. Eu dificilmente vejo duas pessoas que têm a capacidade de discordar sem arranhar a amizade. Aquela dedicatória que eu sempre cito, a Vitor, que não concorda comigo em nada, mas é meu amigo em tudo. Olha aí, já pensou se houvesse essa maturidade? Podia discutir assunto que fosse. O pessoal estava ali junto. Acabou a discussão, estamos juntos. Abraço aí, ó. Deus te abençoe. O problema é que a gente traz para o nível pessoal, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado de discordar e sempre mantendo a amizade. Muito bom, pastor, é isso mesmo. Rosária também estava querendo falar, né? Acho que todos já colocaram. A única coisa que eu queria lembrar para todos nós, para mim também, foi a posição de Jesus. Nós somos seguidores de Cristo, então a gente faz aquilo que Jesus Cristo fez. Débora levantou a questão muito bem. Jesus Cristo, ele foi ali num tempo muito cheio de polêmicas, difícil, complicado. Então, tinha os judeus contra eles, tinha os outros povos, não é isso? E ele não criou situações de polêmica, de guerra, de confusão. Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. É isso aí. Bom dia, irmãos. Posso dar uma opiniãozinha também? Bom dia. Bom dia. Fique à vontade. Essa polêmica toda só interessa a um, que é o inimigo, que ele cita e provoca. Porque Jesus veio para quê? Pregando a paz e o amor. Então, só interessa essa polêmica de discussão ao inimigo, simplesmente. Só isso. Perfeito. Obrigada, meu irmão. Você falou tudo, é verdade. Diga, irmão Carlos. Só fazer um breve comentário. Me veio aqui à mente a posição dos nossos missionários, né, em países como aqueles países muçulmanos, né, de um rigor terrível, e eles terem que estar ali respeitando, né, a religião lá predominante, a crença, mas eles vão e conseguem, não é, falar de Jesus e ali estabelecer o reino de Deus, né? Então, quanto a gente precisa estar orando por esses irmãos para que eles tenham sempre, sempre, sempre essa sabedoria do alto para poder colocar o evangelho, né? É só isso. Exatamente. Vamos ler o texto bíblico que está em Atos 19, nós já conhecemos esse texto, versículo 34 a 41, que vê a atuação de um representante do Estado nessa função aí na época em garantir o exercício da liberdade religiosa lá naquela época, né, sem favorecer nenhum grupo, nem outro grupo. Vamos ver aqui. O irmão que achou aí, quiser ler, fique à vontade. Eu não sei se eu tinha pedido para Jorge ler. Você pediu a Jorge. Você pediu a Jorge. Pode ler, Jorge. Atos 19, do 34 ao 41. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu,
Todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade. Diga. Não, pensei que você tinha parado. Pode continuar. Que a internet falhando um pouco. Acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que é a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram este homem aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. E há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei, de maneira como está de maneira como está. Corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo dito isto, encerrou a assembleia. É que meu sobrinho acordou aqui e aí a gente estava ouvindo ele falar. Então, olha só, o cenário era de uma confusão aí, né? A gente já viu esse texto na semana passada, em que um artesão ali estava criando uma desordem por conta da deusa deles, Diana, que o reino de Deus estava sendo anunciado pelos discípulos e muita gente estava se convertendo, e aí ele ficou com medo das economias serem arruinadas, né? E aí essa confusão toda foi apaziguada por um escrivão da cidade. Então aí é como se fosse o Estado apaziguando aquela confusão ali, né? Não favorecendo nenhum grupo, nem o grupo que estava preocupado ali com a deusa Diana, que era adorada pelos efésios, né? E nem também querendo criar contendas com os discípulos que anunciavam o reino de Deus. Então, a gente vê aí um exemplo onde o Estado, ele garante o exercício da liberdade de cada um. E aqueles que eram adoradores da Diana, né? Que acreditaram no reino pregado pelos discípulos, eles se converteram e passaram a seguir também o evangelho. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse texto que nós lemos? Ficou compreendido? Tem uma passagem também, 21:32, Paulo estava sendo espancado pela multidão. Se não fossem as autoridades, ele estaria liquidado. 21:32, em Atos. Olha lá, 31. E procurando eles matá-lo, chegou o comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Quer dizer, Deus, ele é soberano, ele usa como quer, quando quer, a autoridade, o presidente, o ministro, quem for. Aqui ele usou o comandante para livrar Paulo de um linchamento, viu? Coisa séria. Então, esse exemplo que Débora trouxe foi muito bom. A gente vê aqui um escrivão, o líder do sindicato, já viu, né? Quando entra dinheiro, a fúria. Aí o líder do sindicato viu, esse cara está quebrando o nosso negócio. Aí pronto. Se não fosse esse escrivão... Então, eu acho que é um exemplo para nós estarmos orando, independente de ideologia, viu? Não estou entrando em política.
de ideologia. A gente orar pelo presidente, pelos ministros, pelo governador, independente de partido, porque Deus é soberano. Ele usa a pessoa, eles não tinham nem consciência de que estavam sendo usados por Deus, eu acho. Mas Deus usa. Ele é soberano. Então, nós temos que orar. Paulo dizia muito isso. Deus quer que todas as autoridades, todos sejam salvos. Então, isso é bom e agradável a Deus, orarmos por todos que estão em eminência. Vamos orar, sim. Porque criticar, a gente é o que mais sabemos, né? Verdade, pastor. E é bíblico, né, que devemos orar pelas nossas autoridades. Vamos para o último ponto sobre a liberdade religiosa, que fala assim: o Estado deve ser laico e a igreja livre, ou seja, o Estado ele não interfere, nem favorece nenhum tipo de religião e nem se mistura, digamos assim, com ela, né? E também a igreja é livre para seguir segundo os seus princípios, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina, olha aí o que o pastor estava falando, para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. Então, as autoridades, elas têm uma função de nos garantir, né, esse bem-estar como cidadãos e ter uma sociedade ordenada e justa, pelo menos na teoria deveria ser assim. E é dever, olha aí onde entra a gente, de todos os crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. Novamente entra aí o exemplo de Daniel 3, lá em Daniel capítulo 3, no versículo 16 a 18, a gente vai ler novamente. Quem achou pode ler e pode comentar. Daniel 3, 16 a 18. Eu vou ler. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno e de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Aí, vai para o 18? Sim. E se não livrar, né? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de outro que levantaste. E aí, Adriana, o que você entendeu disso, em relação, assim, o Estado interferir nisso daí? Então, aqui ele fala logo no início, né, que ele não vai responder sobre esse negócio, é como que a gente estava falando, que ele não vai ali provocar uma briga, uma contenda, que o próprio Deus vai livrar ele, vai, tipo assim, defender ele, né? Mas, assim, ele não vai de encontro exatamente ali, o que está falando, em briga, em contendas, em falácias, mas ele fala aqui que não vai fazer algo que vai ferir a fé dele, a fé, né? Tipo assim, a gente não vai adorar os teus deuses, né? E mesmo que Deus não livrar a gente, né, a gente não vai fazer isso, porque a gente já tem o nosso Deus verdadeiro, que é ele que faz todas as coisas, independente do que ia acontecer com eles, né? Do que ia acontecer, eles iam continuar firme e forte na fé. Porque, às vezes, Deus permite, como teve a questão o nome dele, que morreu apedrejado. Estevão. A gente teve o exemplo ali, que ele estava ali defendendo a fé, e ele foi morto injustamente. Né? Teve casos que o Estado em si, né, como o pastor trouxe essa parte aqui, que
veio defender Paulo, só que tem momentos que não tem defesa, né? Que Deus, é para a glória de Deus também aquela morte. E Estevão foi dessa forma. E ali eles se colocaram no risco, tipo, se Deus quiser livrar a gente, ele vai livrar. Mas se não livrar, a gente continua crendo, a gente continua defendendo que só Deus pode nas nossas vidas, né? Acho que é nessa linha aí. Isso. Aqui a gente vê um exemplo. Diga. Só complementar muito bem, viu, Adriana? Gostei do seu comentário. A gente vê claramente que esses três, né, trazendo, assim, vamos dizer, para os nossos dias, ele poderia muito bem começar a espalhar para as pessoas: não, vocês não devem adorar essa estátua, você está errado, vocês não podem, e começar a fazer propagação para outras pessoas, para vamos fazer um movimento, vamos fazer algo, porque isso é errado, a gente não pode deixar isso acontecer, é idolatria, não podemos adorar outros deuses, né? Foi essa atitude deles? Não, né? O que foi que eles fizeram? Não. Vamos aqui, eu continuo, o meu Deus, eu não farei adoração a outro Deus, porque essa a minha fé, é nisso que eu creio. Seja feita a vontade de Deus, né? Isso, e Deus vai me livrar, se assim for, para ser livrado, mas se não livrar, morrerei, mas morro realmente sendo fiel ao meu Deus. Essa deve ser a nossa posição, acho que realmente está bastante claro aí, né? Gostei do seu comentário, né? Então a gente não deve realmente estar incitando, né? Assim, não, a gente, para a gente não se calar, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem que, na realidade, estar propagando e dizer: não, isso está errado, vamos fazer isso, vamos fazer movimentos, vamos criar grupos, vamos nos ajuntar, vamos... Não, ele aí, a gente pode até conversar, como o pastor bem falou, né? Conversar com as pessoas, mas assim, dizendo: ó, isso aqui eu não concordo, eu acho que é errado, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e vamos nos manter firmes no nosso propósito de servir a Deus e seguir a palavra. O que tiver fugindo da palavra, a gente não vai obedecer, a gente não vai se curvar, vamos assim dizer, né? Mas não vamos, na realidade, incitar, vamos dizer assim, tumulto, né? Rosália, diga, Rosália. Irmão Raimundo, eu gostaria de dizer ao irmão que o irmão apontasse para Débora outras pessoas que estão nos grupos. Eu estou vendo William, Jesse, Aldemir e Olga Reis. Então, para que Débora possa também dar chance a eles de falarem. Sim, a Jesse, ela mandou uma mensagem que ela não vai poder falar, que ela está acompanhando nossa aula do hospital, teve que levar se não me engano, uma tia para ser medicada, né? Então ela até deixou essa ressalva aqui. Temos o Williams, Aldemir e Olga. O William foi apresentar. Aldemir e Olga, a irmã Olga também está aqui. Vou falar, Fátima, esposa do William. A esposa de William. Fátima. Sabe por que o Estado é laico? Porque a gente não tem maturidade nem de defender uma religião única, porque isso pode virar uma ditadura muito cruel, né? Até mesmo se o Estado for cristão. E é por isso que as igrejas, todas, nenhuma denominação também não paga tributo. Existe uma imunidade tributária para o Estado justamente não sobretaxar e limitar qualquer prática, né? Então, a gente tem que entender que realmente o Estado precisa respeitar esse lado, e isso a gente tem que levar para a gente. O Estado respeitando, como o pastor Epímaco falou, a gente tem que respeitar as diferenças, defendendo a nossa bandeira, como cristão, né? No sentido de cada vez mais estudar, é isso que eu estou entendendo, que eu tenho que defender estudando cada vez mais, porque hoje todo mundo lê um pouco a Bíblia
e entende tudo. E aí faz uma frase bonitinha lá e defende aquela bandeira, e às vezes não tem nenhum um fundo teológico sólido, né? Então, o Estado, ele precisa ter essa imparcialidade, porque são muitos pensamentos, né? Isso, muito bom. Em relação a essa não tributação à igreja, eu acho uma coisa muito boa, né? Porque fica uma coisa democrática, né? Porque tem igreja muitas vezes não tem recursos, né? Tem igreja que às vezes é montada numa cidadezinha pobre, que não tem recursos para manter, às vezes até as próprias pessoas, né, que congregam ali, são pessoas pobres. Então essas pessoas não são cerceadas, né, de ouvir a palavra, de ter acesso ao evangelho, né? Então não tem como tributar, né? Isso aí é uma forma até de facilitar para que a palavra seja pregada, né? Não cria empecilho nem dificuldade, né? E outra coisa em relação a essa disputa que está vendo aí de ideologias e tal, eu acho que para a gente se defender não precisa acusar, né? O próprio Senhor Jesus, ele não acusou, né? Acho que todos nós temos as nossas posições. Eu não tomo iniciativa de debater outros assuntos a não ser a palavra de Deus, né? Mas quando eu sou questionado, eu exponho ali aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, né? Mas eu procuro não estimular isso para evitar até de contendas, né? Às vezes a gente coloca uma palavra ali mal colocada, né? E acaba afastando as pessoas, né? Mas quando nós somos interpelados, né? Por pessoas até de outras religiões, de política, né? E isso o próprio Senhor Jesus nos ensina, né? Nós vemos aquele episódio ali em que Pedro tomou aquela iniciativa de defender o seu Senhor, e o Senhor Jesus repreendeu e recolocou a orelha do soldado no lugar. Ele disse, se eu quisesse aqui, eu não oraria a meu pai, ele não mandaria legiões de anjos, né, para me defender. Né? Ele não quis. Pois não, pastor? Não, conclua, irmão, conclua. Não, eu já estava finalizando, exatamente isso que eu estou falando. Jesus, a gente não precisa atacar ninguém para mostrar que nós somos superiores, que nós somos poderosos. Né? Esse princípio que a irmã Fátima aí enfatizou, da separação igreja-estado, isso é tão delicado, a gente tem que pedir sabedoria, porque se por um lado a gente não deve receber nenhum dinheiro, nenhuma verba do governo, a gente também como igreja, a gente tem que ter cuidado. Nós que somos líderes de PGMs, nós que exercemos influência sobre os outros, eu não acho ético eu usar, por exemplo, a minha influência como professor, a minha influência como líder de PGM, para citar nomes. Olha, vocês vão votar nesse nome. Para citar, entendeu? Eu acho que não se deve fazer isso. Eu me lembro que meu pastor, Sorém, Primeira Igreja Batista do Rio, ele falava, vamos exercer o nosso dever, o nosso direito, o voto, ore antes de votar. E ele dava, inclusive, ele pegava aquele texto do sogro de Moisés, Jetro, quando o sogro de Moisés disse para Moisés, Moisés, você não sozinho você não vai conseguir, rapaz, você se sacrifica, o povo também, você escolha líderes, maiorais líderes, e aí ele dá as características dos líderes. É interessante, lá em Êxodo 18, ele diz assim, 21, procurarás dentre todos os homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, e que aborreçam a avareza, e o porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Olha as características aí. Aí o meu pastor nunca soube quem ele votava, mas ele orientava, olha, homens, capacidade, tem que ter capacidade, não basta ser crente, tementes a Deus, homens verazes e que aborreçam a avareza. Aí vai o meu voto. Então, eu acho que citar a igreja politizada de um partido constrange quem não é daquele partido, e às vezes a gente vê isso, chega um político, temos um político aqui, ele vai dar uma palavra de saudação, aí ele vai para o púlpito, prega a ideologia dele, quer dizer, a igreja fica politizada. Eu acho que isso, a gente tem que ter cuidado com isso. Bem, pastor, e trazendo para a nossa realidade, graças a Deus que a nossa igreja, né? O nosso pastor Walter, ele tem esse discernimento, essa sabedoria. Ele não faz propagação
Graças a Deus. Não faz propagação de nenhum nome, de nenhum partido, de nenhuma ideologia, mas ele faz mais ou menos como esse pastor Sorém falou, né? Ele disse, ore, peça direção ao Senhor, e escolha, assim, pense, peça ao Senhor que mostre, porque, na verdade, a gente se engana muito, né? A gente olha, vê, aí pensa, né, que é aquilo, mas quem vê o coração do homem? Ninguém vê. E muito bom pontuar isso que o pastor também falou. Não podemos, assim, fazer campanha, não, vamos apoiar esse irmão, porque ele é irmão nosso, é crente. Aí vamos apoiá-lo, porque ele se pronuncia como cristão. Isso é um risco. Não podemos fazer isso, realmente, dentro dessa linha do Estado laico, né? Porque a gente tende a estar, na realidade, influenciando, vamos dizer, alguém a votar em uma determinada pessoa, mas que, de repente, não é a pessoa mais adequada, ou que não sabemos, né? Só pelo fato de ter o nome, ou até nem ter o nome, até pronunciar, né? Textos bíblicos, ou se dizer como crente, né? Então, a gente tem que realmente pedir ao Senhor sabedoria para estarmos tendo essa serenidade, né? Para poder o Espírito Santo de Deus nos mostrar como devemos realmente estar exercendo esse direito de cidadão. Amém. Vamos seguir. Irmão Ademir, eu queria só que ele pronunciasse que ele está com a câmera tudo desligada, eu não sei se está presente mesmo, mas para poder participar, e todo mundo está livre, viu, gente? É só chegar e falar que quer falar, porque às vezes eu não estou vendo todo mundo aqui, e eu quero a participação de todos. Fátima, viu, Fátima? Nossa irmãzinha Fátima aí. Vamos ler outra referência que também está em Daniel 6, do versículo 7 ao 10. Irmã Fátima, se você puder ler, fique à vontade. Daniel o quê? Quero sua participação. Daniel 6, capítulo 6, versículo 7 ao 10. 6. Peraí. Vou ler. E então este presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disse: orei, Dário, viver entendidamente todos os presidentes do reino, os prefeitos e sapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça em decreto e faça firme o interdito que todos os homens que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, orei, seja lançado na cova do leão. Agora, pois, o rei saciona um interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei, dos mendos e dos pressas que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura inédita. Até onde? Até o 10, pode continuar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia
janela aberta ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se repunha de joelho e orava e andava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Algum irmão quer comentar, ou até mesmo a irmã Fátima? Fique à vontade. O que está acontecendo aí nesse cenário? Querem comentar ou eu? Cerco, né? Então, diga-me. Vai alguém comentar ou eu? Pode ser você, sim. Peraí. Pois ele, o que ele diz aqui, questiona, é que foi assinada, né? Foi assinada a lei que eles perveram lá, né? E o que ele fez foi orar. A única salvação dele foi a oração. Quer dizer, eu entendi, né? Então, muito bem, é isso mesmo. Pela oração dele, ele pegou, foi para a casa dele, né? E orou diante dessa situação toda, né? Da assinatura que deram a ordem lá, né? O rei Dário assinou a escritura, né? Inédito. Então, o que ele fez, a única arma dele foi a oração. Não teve outra coisa. Isso, e essa lei estava dizendo o quê? Que não podia, em 30 dias, buscar nenhum Deus que não fosse o próprio rei Nabucodonosor, né? Aí Daniel, ele aceitou isso? Não. Ele continuou fazendo o quê? Ele continuou orando. Isso. Então, ele não deixou o Estado ali, que era representado pelo rei Nabucodonosor, né, e seus governadores, conselheiros, porque foi armado um cerco aí, né, irmã Fátima, para pegarem Daniel, porque estavam com inveja dele, porque ele se destacou muito no reinado do Nabucodonosor, e o povo sabia que ele era temente a Deus e ele orava, então fizeram esse cerco aí para pegar ele, que era a única forma de conseguir algo contra Daniel, era fazer ele descumprir uma lei, e então fizeram uma lei para que ninguém pudesse buscar a Deus ou a nenhum Deus que não fosse nem fazer nenhum pedido em oração que não fosse para o rei Nabucodonosor. Aí sim, depois de forjado tudo isso, Daniel, que continuou os seus costumes, né, como fala lá a palavra, ele acabou sendo jogado na cova dos leões, mas ele se manteve ali, né, fiel àquilo que ele acreditava. Então, é um exemplo, esse texto é um exemplo de que, nesse caso aí, o Estado interferiu na liberdade da igreja, porque Daniel representa a igreja ali, né? E também mostra que ele respeitava as leis das autoridades, né, exceto naquilo que se opunha à vontade e à lei de Deus. Quando veio isso que foi contra aquilo que ele acreditava ser a moral da lei de Deus, né, que ele sabia que só poderia adorar a Deus, criador de todas as coisas, então ele fala, não, aqui eu não posso obedecer mais. Porque existe um Deus maior do que tudo isso e é a ele que eu vou prestar contas um dia. E ele arca com as suas consequências, não é isso? Se algum irmão quiser comentar mais, mas muito bem, viu, irmã Fátima? Deu 30 dias. Deu 30 dias também, né, para fazer a petição. Eles lá deu, né? Os conselheiros, governador, né? Condenaram para o rei estabelecer o decreto e fazer firme e interdito, né, um espaço de 30 dias para essa assinatura, não foi? Exatamente, era uma... É porque eu também estou com a vista hoje ruim, aí eu... Mas foi muito bom sua participação, foi muito bom. Muito bem, Fátima. Tá, parabéns, é isso mesmo.
E assim deve ser todos, viu? A classe aqui é para ter a participação realmente assim de todas as pessoas. Com a vista ruim ou não, mas faz seu comentário, né? O Espírito Santo conduz. Então, Carlos, que quer falar alguma coisa, né? Nesse momento que a gente está passando, né? Como aí, o que é que a gente tem que fazer? Ter fé, orar, paciência, né? Que a gente tem que ter muita mesmo, nessa hora que a gente está passando aí. E saber administrar, como a gente, como um discipulado, tem que saber conversar com essas pessoas, porque senão desafasta mais ainda. Aconteceu isso aqui em casa ontem, entendeu? No caso disso, que as pessoas veem, quer discipular as pessoas e não sabe. Aí a gente tem que orar, jejuar também. A primeira arma é a oração. Segunda, a fé. Terceira, né, o jejum. Para a gente se preparar para fazer esse trabalho. Pronto, Isso, já acabei. Mais algum irmão quer comentar sobre esse texto? Se não, vamos ler Mateus 17, 27. Pode falar, irmão. Né, que eu fico feliz em ver, né, como é maravilhoso o poder de Deus através da oração, né? A gente, com a fé, a gente rompe barreiras.